Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Nunes e a gente vai trabalhar radiciação e racionalização de denominadores na aula de hoje. Começando com a aula de radiciação. Todas as vezes que tivermos uma raiz, aqui em cima é o lugar do índice. Se estiver trabalhando com uma raiz cúbica, aparecerá um 3 aqui onde eu estou apontando. Se tiver uma raiz de índice 4, aparecerá um 4 onde eu estou apontando. Se tiver uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, não precisa aparecer o 2, é facultativo. A única raiz que não precisa aparecer o índice é a raiz quadrada. Todas as outras deverão aparecer o índice ali. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a raiz cúbica dos 125, eu fatoro o 125. 125 divide por 5, que dá 25, divide por 5, que dá 5, divide por 5, que dá 1. 125 é 5 ao cubo. E a raiz cúbica do 5 ao cubo é só 5. Se eu estiver trabalhando com a raiz quarta de índice 4 do 81, fatora 81. Puxa um tracinho e vai fatorando, dividindo pelos números primos. Lembrando que o 1 não é primo. Divide por 2, divide por 3, divide por 5, por 7, por 11, os números primos. 81 é 3 elevado na 4. Raiz quarta de 3 elevado na 4 é 3. Bom, se nós estivermos trabalhando com um negativo, índice par não é real, mas índice ímpar, ok. Menos 32 significa menos 2 elevado na 5. E a raiz quinta de menos 32 é a raiz quinta de menos 2 na 5, ficando simplesmente menos 2. Para encerrar essa parte, raiz quarta de menos 7 na 4. Primeiro se faz a potência. Menos 7 elevado na 4 é positivo, por isso que está ok aqui. Raiz quarta de menos 7 na 4, primeiro faz o menos 7 na 4, ele se transforma em mais 7 na 4, por isso que é 7. Só cuidado esse detalhe. Mas aqui é o detalhe do detalhe, o detalhe costuma ser mais fácil. Aí vai dizer, pô Thiago, então é sempre raiz cúbica de alguém ao cubo? É sempre raiz quarta de alguém na 4? Não. Eu posso ter, por exemplo, que fazer a raiz quadrada do 9, beleza? Fatoro 9, 9 dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. A cada dupla cai fora da raiz quadrada, fica 3. Raiz quadrada de 9 não é mais ou menos 3, é 3. Mas não é isso aqui que eu quero chegar, aqui. A raiz cúbica do 16 não é exato, não é um número inteiro. Fatoro 16. 16 divide por 2 que dá 8, divide por 2 que dá 4, divide por 2 que dá 2, divide por 2 que dá 1. Raiz cúbica. Cada triozinho representa que este número caiu fora da raiz. E esse 2 não tem um trio, então fica 2 raiz cúbica do 2. Vamos mais. Se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 60, raiz quadrada de 60 eu vou fatorar o 60. 60 divide por 2 que dá 30, divide por 2 que dá 15, divide por 3 que dá 5, divide por 5 que dá 1. Cada dupla cai fora da raiz quadrada, cada trio cai fora da raiz cúbica e assim por diante. Não tenho dupla para o 3, não tenho dupla para o 5, eles permanecem dentro da raiz. 2 cai fora, raiz quadrada de 15. Se eu quiser a raiz quarta do 32, eu fatoro e cada 4 elementos iguais eu tiro dessa raiz. Fatoro 32, divide por 2, 16, divide por 2 que dá 8, divide por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Cada quarteto cai fora da raiz, não tem um quarteto, permanece na raiz. Raiz quarta de 32 é 2 raiz quarta do 2. Então, trabalhar com raiz a primeiro, antes de começar a aula de radiciação, eu vou fatorando. Se é raiz quadrada, eu preciso de uma dupla. Se é raiz cúbica, eu preciso de trios. Se é raiz quarta, eu preciso de quartetos e assim por diante. A aula começa aqui. As regras. A primeira regra é parecidíssima com a primeira regra de potenciação. Em multiplicação de mesma base, conservava a base. Lá na potência, aqui, em multiplicação de raízes de mesmo índice,
conserva este índice. Raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B fica raiz cúbica de AB. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B fica raiz quadrada de A vezes B. Exemplos. Se nós pegarmos a raiz cúbica do 5 e multiplicarmos pela raiz cúbica do 2, mantém o que é igual a raiz cúbica de 5 vezes 2, raiz cúbica de 10. Se nós pegarmos a raiz quarta do 13 e multiplicarmos pela raiz quarta do 2, mantém a raiz quarta de 3 vezes 2, raiz quarta de 6. Multiplicação de raiz de mesmo índice, mantém o mesmo índice e só multiplica lá dentro. Bom, se a gente sabe fazer a primeira regra, a gente sabe fazer a segunda. Se a multiplicação de mesmo índice conserva o índice, a divisão de mesmo índice conserva o índice. Raiz cúbica do A dividido pela raiz cúbica do B ficaria uma raiz cúbica de A sobre B. Mantém a mesma raiz, se ela for igual. Se não for igual, é outra matéria que depois a gente vai ver. Exemplo, se nós pegarmos a raiz cúbica do 5 e dividirmos pela raiz cúbica do 2, isso se transforma numa só raiz de 5 meios. Só isso, bem tranquilo. Multiplicação de mesmo índice, conserva o índice e multiplica lá dentro. Divisão de mesmo índice, conserva a raiz do índice e divide lá dentro. Regra 3, raiz de raiz. Lembra que potência de potência multiplicava? Raiz de raiz nós vamos multiplicar. Raiz m fica raiz mn. Tipo, raiz quadrada, raiz cúbica, ficaria raiz sexta. Bom, vamos fazer exemplos, vamos enxergar isso aqui em exemplos. Se nós pegarmos, por exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica do 5, multiplica, fica a raiz sexta do 5. Se nós pegarmos a raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica do 2, multiplica, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Fica a raiz de índice 24 deste 2. Lembra que potência de potência multiplica? Raiz de raiz também multiplica. São muito parecidas. Próxima regra, simplificação de índices. Eu não sei se o que eu vou botar aqui vai ficar claro, mas sempre que tiver um número em comum ao índice e ao expoente do que está dentro da raiz, nós podemos cortá-lo, ficando a raiz enésima de A na M. Não sei se ficou claro. Tenta enxergar no exemplo. Se tu chegares no vestibular e tiver a raiz oitava de 5 na 6, eu acho, achômetro, eu acho que não vai ser o gabarito. Raiz oitava de 5 na 6, isso aqui divide por 2. Isso aqui divide por 2. Então vamos dividir ao mesmo tempo por 2. Divide por 2 e divide por 2. Raiz quarta de 5 ao cubo é a resposta final. Se vocês chegarem no vestibular e aparecer raiz de índice 9 do 7 ao cubo, dá para simplificar. Se não der para simplificar, acabou. Divide por 3, é 3. Divide por 3 é 1. Eu não preciso botar 7 na 1 ou 7 é a mesma coisa. Mais 1, raiz de índice 10. De 2 na 6 vezes 7 na 4. Esse divide por 2, esse divide por 2 e esse divide por 2. Então eu vou dividir por 2, tanto 10, tanto 6 e tanto 4. E agora eu não consigo dividir os 3 ao mesmo tempo, acabou. Raiz de índice 5, de 2 ao cubo, 7 ao quadrado. Então, essa regra não existia lá na potência. Todas as vezes que eu puder simplificar, eu vou. Espera, antes de ir para a regra 5. Por que dá para simplificar? Lá na aula de potências, nós vimos que elevar um número, vou dar valores, tá? Exemplo, elevar a 6 oitavos. Concorda que daria para simplificar 6? Deixa eu aumentar o tamanho da letra.
Eu vou pegar exatamente a letra A. 5 elevado a 6 oitavos. Concorda que dá para simplificar? Porque lá na aula de potência, expoente fracionário era a raiz. O de cima vinha para baixo e o de baixo vinha para cima. Por que dá para simplificar? Porque 6 oitavos tu pode simplificar. 6 divide por 2. 8 também divide por 2. Por isso que é a raiz quarta do 5 ao cubo. Por isso que é a raiz quarta do 5 ao cubo. Não precisa entender o porquê, mas para entender, se tu quiseres, é porque a regra lá da potência diz que expoente fracionário se transforma em raiz. E o expoente fracionário, se dá para simplificar lá, dá para simplificar desde o início. Adiante. Regra 5. E a multiplicação de índices diferentes. Aqui eu não sei se fica fácil a fórmula. Esquece a fórmula. A gente vai aprender isso aqui nos exemplos. Mas todas as vezes que tu tiver a mesmo índice, tu vai conservar o mesmo índice, regra 1. E se for índices diferentes, tu vai fazer o MMC. Não sei se ficou claro. Espera um pouquinho, nem decora essa fórmula. Esquece essa fórmula. Eu quero te mostrar no exemplo. Eu vou te mostrar vários e vários exemplos até que tu compreenda bem. Imagina que eu tenho que multiplicar a raiz cúbica do 5 ao quadrado pela raiz de índice 4 do 2 ao cubo. Não tem ninguém igual para eu conservar. Eu vou fazer o MMC de 3 e de 4. O MMC de 3 e de 4 é 12. Lembra da aula de MMC que nós já tivemos? O MMC de 3 e de 4 é 12. E eu faço o seguinte. Divido e multiplico. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2 dá 8. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3 dá 9. Essa é a ordem. Divide e multiplica. Raiz cúbica do 5 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 ao cubo significa a raiz de índice 12. De 5 dá 8 e 2 dá 9 e não tem mais nada para fazer. Um exemplo não basta, vamos fazer mais. Cheguei no vestibular e ele quer que eu faça a raiz quinta de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica do 7 ao quadrado. Vou fazer o MMC de 5 e de 3. O MMC de 5 e de 3, lembra da aula de MMC, vai dar 15. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. E acabou, não tem mais nada o que fazer. Mais um exemplo. Raiz sexta de 2 na 5 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Faço o MMC de 6 e de 3. O MMC entre 6 e 3 é o próprio 6. Faço MMC 6. 6 divide primeiro e depois multiplica. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. E está feito. Assim mesmo, por mais estranho, mais nojento que fique, essa é a resposta final. Quando eu multiplico, então, raízes de índices diferentes, eu faço o MMC. A raiz final será o MMC dos índices que estão ali. MMC de 5 e de 3 é 15. MMC de 6 e de 3 é o próprio 6. Cuidado! Por favor, cuidado! Raiz não é mais, é vezes. Dentro, raiz. Vezes, dentro, raiz. Eu não posso só multiplicar os índices porque tem números. Todas as vezes que aparecer uma raiz dentro da outra, vamos fazer o seguinte. Vamos fatiar. Vamos fatiar. Vocês concordam comigo? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu chegar. Vocês concordam comigo que lá na esquerda está escrito a raiz cúbica? Lá na esquerda está escrito a raiz cúbica do 2? Então ali vai ficar a raiz cúbica do 2. Tu consegue enxergar que aqui no meio tem a raiz cúbica da raiz quadrada?
E potência de potência multiplica, raiz de raiz multiplica. Raiz cúbica da raiz quadrada, raiz sexta. Tu consegue enxergar que aqui na direita tem a raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica? Multiplica 3 vezes 2 vezes 3, 18. Quando tiver uma raiz dentro da outra, vai cortando e fatiando, vai cortando e fatiando. Raiz cúbica do 2, raiz cúbica da raiz quadrada, por isso raiz sexta. Raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica. E aí eu faço o que a gente fez isso agora. Multiplicação de raízes diferentes, eu vou fazer o MMC dos índices. O MMC de 3, 6 e 18, depois tu faz, vai dar 18. O MMC é 18. Divide e multiplica. 18 dividido por 3 dá 6, vezes 1 é 6. 18 dividido por 6 dá 3, vezes 1 dá 3. 18 dividido por 18 dá 1, vezes 2, 2. E essa é a resposta. E essa é a parte final. Depois a gente faz exercícios. Primeiro a gente está dando só matéria. Mas eu fatiei e enxerguei bem bonito a raiz cúbica do 2. Eu fatiei e enxerguei a raiz da raiz. Tem duas raizinhas, multiplico o índice. E eu enxerguei da raiz da raiz da raiz. 3 raizinhas, multipliquei os índices. Bom, a gente já falou na aula de potência, mas não custa falar de novo. Sempre que tiver número elevado a um expoente fracionário é raiz. Lembrando que o de cima vem para baixo e o de baixo vai para cima. É o mesmo slidezinho lá da aula de potências. Então, mesmos exemplos. 3 elevado ao meio, o de cima vem para baixo, o de baixo vem para cima. Raiz quadrada de 3 não é necessário botar o índice 2. 2 elevado na 3/5, o de cima vem para baixo, o de baixo vem para cima. Esse é o índice da raiz, raiz quadrada. Esse é o índice da raiz, raiz de índice 5. 5 elevado a 2/7, o de cima vem para baixo, o de baixo vem para cima. Raiz de índice 7 do 5 ao quadrado do 25. Lembra que esse era lá na potência expoente fracionário. Em expoente fracionário, o de cima vem para baixo, o de baixo vai para cima. Tranquilos? Fechamos o primeiro bloco de radiciação. Fizemos toda a matéria de radiciação e nós vamos agora fazer exercícios lá no segundo bloco, lá no segundo videozinho. Até daqui a pouco.